Minha esposa escolheu me trair enquanto eu estudava para passar no concurso e conquistar a estabilidade para o nosso futuro. Desde que decidi estudar para concursos, minha vida tomou outro rumo. Eu saí do emprego gradativamente. Fiz um pequeno pé de meia para manter a saúde financeira. A minha esposa, Patrícia, começou a trabalhar fora, invertendo os papéis, mas sem nenhuma dependência financeira em relação a ela. Apenas fiquei responsável pela casa. Assim consegui estudar com mais dedicação. Estava dando certo. As provas refletiam meu esforço, mas no fundo algo me incomodava. Minha esposa tem 29 anos, mas às vezes parece mais nova, falta maturidade, com o comportamento de alguém recém-saído da fase adolescente. Esteticamente, ela sempre foi linda. Isso é incontestável, mas ultimamente passou a se arrumar mais. Inicialmente pensei ser apenas vaidade, mas logo vieram as mudanças de atitude. A frequência das nossas relações despencou significativamente. Era praticamente diário, mas caímos para uma vez quase nunca, algo em torno de 2 vezes no mês. Fiquei em silêncio. Não queria parecer machista ou possuidor do seu corpo, o homem injusto que só pensa no ato físico. Estamos juntos há 8 anos e sempre nos demos bem, mas agora ela tinha mudado muito. No início até relevei e atribuí ao cansaço, por ela estar trabalhando fora, afinal ela não trabalhava fora de casa há 2 anos, e o corpo estava se readaptando à nova rotina. E assim seguimos por um período. Até que, numa noite, percebi algo que me despertou completamente. Era aproximadamente 23 horas, eu estava estudando na sala, luz baixa. Ela chegou e levou o celular para o banheiro. Agora não desgrudava mais do celular. Ela ainda estava no banheiro e eu escutei uma voz masculina, como se estivesse em uma videochamada. Por que a minha esposa está fazendo videochamada com outro homem enquanto está no banho? Não gosto de ter desconfiança e nem investigar o cônjuge desnecessariamente. Porém, não suportei e, instigado por suas últimas mudanças, fui até a porta do banheiro e ouvi ela dizer algo mais. Hoje você foi maravilhoso. Após a voz masculina falar algo que não pude entender, mas contextualizar na mente, ela respondeu. Fique tranquilo, ele não desconfia de nada. Só perde tempo com essas bobagens de concurso. Escutei ambos sorrirem e percebi que havia desligado o chuveiro. Então me afastei da porta e voltei para, segundo ela, as minhas bobagens. Ela saiu do banho e em seguida foi direto para o quarto ficar no WhatsApp. Amor, chamei, tentando disfarçar a inquietação. Com quem você tá conversando até agora? Uma amiga do trabalho. A gente estava rindo de umas besteiras que aconteceram hoje. Respondeu sem nem levantar os olhos do celular. Fiquei quieto. Não queria brigar, mas algo me corroía por dentro. Ela estava me traindo. E o pior? Todo o meu esforço é uma bobagem? Tentar buscar estabilidade no emprego e finanças para prover para a minha família é uma bobagem? Ainda não temos filhos. Mas toda a minha dedicação com os estudos começou quando ela expressou o desejo de termos um filho. Ela tinha esse sonho. Enquanto ela estava traindo o nosso relacionamento, eu continuava o plano de ter estabilidade, só que agora era a minha única e exclusiva estabilidade. Na noite seguinte, era uma sexta-feira, ela chegou às 2 da manhã. Você demorou hoje, falei assim que ela entrou, controlando a raiva que estava me corroendo por dentro. Ah, amor, não tinha ônibus. Esperei com umas amigas e a gente acabou bebendo um pouco, disse, tentando parecer natural. Me aproximei dela e senti o cheiro forte de álcool. Forte demais, como se ela tivesse saído de um bar. Ela estava levemente embriagada. Esperei que ela dissesse algo, mas não disse e foi dormir. Fugindo da ética, mas aproveitando a oportunidade, peguei o celular dela e vasculhei tudo. Verifiquei as finanças pessoais e nenhum custo com bar ou aplicativos de transporte. Alguém a trouxe de carro. Alguém pagou as bebidas e não foram as amigas. Mulheres não pagam para as outras. Acessei as redes sociais e aplicativos de mensagens e comecei a passar mal. Ela estava realmente me traindo e não era apenas com uma pessoa. O pior eram as fotos e vídeos dela com outros homens. Cenas dignas de filmes 18+. Queria acordá-la, mas não iria servir para nada e alguma tragédia poderia ocorrer. Mandei todas as provas para mim. Cada conversa, foto, vídeo e até informações financeiras. Tentei dormir no quarto, mas não suportei estar perto de alguém decadente. Fui para a sala e dormi no sofá. No dia seguinte, ela acordou. Me viu no sofá e nem questionou o motivo de eu ter ido dormir lá. Eu não tinha mais valor para aquela inconsequente. E argumentar com alguém que pensa como adolescente é impossível. Apenas fui direto ao ponto. Sobre ontem? Você bebeu bastante, né? Um pouco. A gente estava conversando e bebendo enquanto esperava o ônibus. Então perguntei. Mas aí você conseguiu pegar o ônibus após as 1 da manhã? Como? Ela me olhou surpresa. A mente tentando arranjar uma desculpa para me fazer parar de questionar. Tá dizendo o quê? Que eu menti pra você.
Respondi. Não, não disse que está mentindo, mas certamente não veio de ônibus. Considerando que você citou estar esperando o ônibus. Ela virou o rosto, ficou em silêncio por alguns segundos e então respondeu. Você está paranoico? Sua mente está criando coisas que não existem. Só estou cansada do trabalho e precisava relaxar a mente com pessoas que me entendem. Ela estava, de fato, se comportando como uma adolescente. Fingi pedir desculpas para poder encerrar o assunto e deixá-la confiante. Mas, na verdade, eu queria arrancar toda a verdade. Porém, não queria perder o meu foco por alguém que já não se importa mais comigo e que não quer crescer junto. As semanas se passaram e o comportamento da minha futura ex-esposa ficou ainda mais parecido com uma adolescente. Até que um dia, onde ela deveria estar de folga, disse que teria um treinamento importante no trabalho e precisaria ir. Em pleno sábado, perguntei. Agora não posso nem sair para trabalhar, é isso? Me disse com um tom levemente agressivo. Eu me desculpei novamente e após a sua saída eu a segui. Eu tinha alugado uma moto no dia anterior sem que ela soubesse. Me disse ter chamado o carro por aplicativo e eu apenas assenti com a cabeça e aguardei. Quando saiu, eu a segui. Ela não estava vestida para trabalhar. Aquele tipo de vestido não é para um ambiente de trabalho. O carro foi para um local isolado e afastado. Apesar de tudo, fiquei até com receio de acontecer algo com ela. Então o homem saiu do carro e ela já foi ao seu encontro. Ele não era um motorista de aplicativo. Era um dos seus amantes que ela teve a audácia de mandar buscá-la em casa, enquanto o seu marido estava se acabando de estudar. Eu deixei a moto atrás de uma árvore com moitas e me aproximei a pé. O local era bem escondido e pude filmar os beijos e carícias, até que ela se inclinou no capô do carro e de costas para ele, levantou o vestido e o convidou. Filmei tudo, mas não quero relatar essa parte, faz com que eu me sinta muito mal, principalmente quando penso nos anos de dedicação para construir o nosso futuro e a nossa família, quando lembro do juramento em nosso casamento e dos seus votos de amor e fidelidade. Mas com o tempo ela se tornou fiel aos seus próprios princípios sombrios. Assim continuei à distância, filmando tudo atentamente, mas a mão tremendo com o baque. Respirei um pouco e fiz até um vídeo, com a câmera frontal, e no plano de fundo ela sendo uma com outro homem. Retornei para casa destruído, mas com a certeza de que a partir de agora, a luta era somente por mim, para o meu desenvolvimento pessoal, e ela não fazia mais parte da minha vida. Tive que ficar quieto como se não soubesse de nada, pois mesmo a casa sendo minha e ela não tendo direitos, ela poderia se fazer de vítima e pedir uma medida protetiva contra mim. A injusta justiça é dessa maneira e as vítimas se tornam os algozes. Continuei a minha rotina e passei a dormir no sofá, e como na semana seguinte eu teria uma prova importante para um cargo de âmbito federal, o cargo que tenho sonhado, esvaziei a minha mente com todo o lixo que ela representava. Ela nem se importou por eu estar dormindo no sofá. Só perguntou uma única vez, e quando já haviam passado 6 dias dormindo na sala, eu não queria estar mais perto dela. Mas eu precisava manter o foco para a minha prova, e esta ela nem sabia. Fiz a prova e conferi o gabarito. Pelos meus cálculos, eu vou conseguir. Enquanto esperava o resultado oficial, procurei um advogado e iniciar o processo de divórcio. Ele me aconselhou a abrir um BO e uma medida protetiva para me proteger de falsas acusações e que não dissesse nada a ela. Os dias foram passando e a gente mal se falava em casa. A adolescente mimada de quase 30 estava zangada com alguma coisa, mas queria que eu fosse o seu salvador. Esperei um dia que ela saiu para trabalhar e instalei câmeras em casa. Poderia ter trocado fechadura, mas preferi esperar. Ela recebeu a notificação de divórcio em seu trabalho e começou a me ligar desesperadamente. Deixei no silencioso e fui assistir um filme na Netflix. Eu precisava distrair um pouco minha mente. Foram inúmeras ligações e depois mensagens querendo saber o que estava acontecendo. Enquanto isso, o filme de comédia me fazia rir. Há tempos que não soltava mais gargalhadas. Quando terminou, peguei o celular e abri as mensagens. Na primeira mensagem, ela perguntou: "Que palhaçada é essa? O que você está fazendo conosco?" Não respondi. "Você tem outra, né? E agora quer me trocar desse jeito?" Todo traidor quer culpar o cônjuge. Foram 23 mensagens até começarem as ofensas. Destas vezes foram mensagem de voz. "Você é um babaca!" Fez isso por minhas costas e não conversou primeiro. Meu sangue ferveu com aquele áudio e fiz um pequeno recorte de alguns segundos do vídeo e enviei para ela, mostrando quem estava fazendo pelas costas dela. Não mandei nenhum texto ou áudio. Ela enviou só mais uma mensagem dizendo que aquilo era um engano, que não era ela e que à noite nós conversaríamos em casa. Não respondi nada e aguardei a noite chegar. Ela chegou em casa e ao abrir a porta viu todas as suas coisas prontas para apenas pegar e sair.
Ela pediu para explicar o que estava acontecendo, e que tudo não passava de um engano, e que jamais iria querer outro homem além de mim. Eu sorri e disse que não havia engano algum, que fui eu mesmo que a segui. Fiz as filmagens e que tenho todas as provas da sua traição. Ela ficou espantada e começou a chorar. Começou a se desculpar e que eu fui o culpado por tê-la negligenciado, e que ela acabou sendo enganada por outro homem, que ele a seduziu e toda aquela ladainha de quem é culpada e não assume o erro. Ele não significa nada para mim, ela disse. Mas eu não iria cair nessa conversa. Então eu respondi calmamente. Patrícia, você significou tudo para mim. Inclusive tudo que fiz foi para te dar uma vida mais confortável. Mas eu ainda estou aqui e nós podemos consertar isso juntos, disse ela. Não existe mais nós. Você mesma fez isso. Se houvesse nós, você não teria se afastado e mudado o comportamento? Não teria me deixado de lado. Não existe nós há muito tempo, Patrícia. Ela não se importou quando nossas relações íntimas cessaram, não se importou e nem procurou saber o motivo de estar dormindo no sofá. Não quis saber de mais nada relacionado a mim. Pedi que assinasse o divórcio e fosse embora amigavelmente. Isso seria o melhor para ambos. Então ela mudou o comportamento e disse que tinha direitos, e quem iria sair de casa seria eu. Que a palavra de uma mulher vale mais que a de um homem. Então começou a gritar, a quebrar as coisas, a se agredir, rasgou as roupas e gritou por socorro. Ela não sabia que tudo estava sendo filmado e os áudios capturados. Eu peguei o celular e liguei para a polícia informando que minha mulher estava me acusando falsamente e liguei para o meu advogado. Quando a polícia chegou, não quiseram me ouvir, mas ela, a falsa vítima, começou a dizer que eu a agredi, que não aceitei o término e não queria deixá-la ir, e que ainda tentei forçar o ato sexual com ela. Vieram em minha direção sem permitir que eu dissesse uma única palavra, e um deles me desferiu um soco, e quando eu caí, ele me chutou e me ameaçou. Futuramente ele iria se arrepender, pois fui aprovado no concurso da Polícia Federal. Esqueci de atualizar sobre isso. Meu advogado chegou e informou sobre a medida protetiva para me proteger da Patrícia e sobre a casa ser toda monitorada. O policial que me agrediu arregalou os olhos quando soube que tudo que ele fez estava sendo filmado. Infelizmente, fui para a delegacia junto com a Patrícia para esclarecer tudo. Na delegacia, tudo foi esclarecido. Porém, a Patrícia disse que iria dificultar o divórcio o quanto pudesse. Então, calmamente, falei baixinho em seu ouvido que se ela não assinasse logo e me deixasse em paz, eu iria divulgar para todas as conversas que ela tinha com outros, as fotos, os vídeos 18+ que ela mesma produziu e ainda o vídeo que eu gravei. Que os seus pais seriam os primeiros a assistirem a filhinha exemplar. Você está blefando, disse ela. Então, mostrei alguns vídeos e telas capturadas só para dar o gostinho. Seu desgraçado, por que está fazendo isso? Eu ainda estava disposta a lutar por nós. Sorri daquele devaneio e dei o ultimato. Assine e seja feliz. Espero que você tenha uma carreira promissora como acompanhante e atriz 18+. O divórcio foi finalizado em pouco tempo e a minha rotina de solteiro está maravilhosa. Recebi a nomeação, tomei posse do meu cargo e já passei pelo curso de formação. Agora, estou lotado em outra cidade e com muito orgulho eu sou policial federal. Quanto ao policial militar que me agrediu, após alguns meses no cargo, tive a oportunidade de ir à minha cidade natal e fiz uma visita à delegacia. Estacionei a viatura em frente à delegacia e entrei fardado e de cabeça em pé. Falei com o delegado que me reconheceu da ocorrência e citei sobre a conduta do policial que me agrediu. Esperei ele voltar para apertar a mão dele, por ser homem em bater em alguém que nada havia feito. Ele se espantou quando me viu e eu disse: "Seria interessante você me agredir agora, né?" Ele disse que não tinha nada contra mim. "Mas eu tenho contra você e não vou descansar enquanto você não pagar. Você gosta de agredir pessoas de bem, né, covarde?" Toda a filmagem com áudio foi entregue e a corregedoria está cuidando dele agora. Sinceramente, eu só queria mostrar que devemos ter paciência antes de agir. Devemos respeitar qualquer pessoa, não por sua posição, mas porque todos merecem respeito. Não procurei saber mais nada sobre aquele cidadão que não merece a farda. Quanto a Patrícia, nunca mais a vi. Apenas soube que engravidou de um qualquer e agora é mãe solteira. Eu? Sigo solteiro e muito feliz com o meu propósito de proteger o meu país e honrar a minha farda. Agradeço a todos que acompanharam a minha história. Deixe a sua opinião sobre o relato e se agi corretamente ou se Patrícia merecia outra chance. Será um prazer ler o seu comentário. Aproveite e siga o canal. Tem muitas histórias esperando por você. Até a próxima!